a Dose Dupla está de volta. Hoje nós temos um convidado especial, né, Conceição? Muito mais do que especial. Jaime Sebastião Tomé. Quem não conhece o Jaime, lá da Drogazil, ali do calçadão da Arthur Machado. Jaime, bem-vindo ao programa. O Jaime hoje com 63 anos, é um pouquinho mais velho do que eu, né? Mas tem uma memória fantástica, é biólogo de formação, doutor em psiquiálise. É um prazer muito grande recebê-lo aqui com a gente. Eu estou extremamente feliz por ter sido lembrado, né, em vida, porque a maioria dos seres humanos são lembrados após a morte. E quando nós temos a oportunidade, né, de receber uma homenagem como essa, que eu sinto que vira esse programa, é uma homenagem extraordinária para mim, é uma forma, né, de traduzir para todos os telespectadores alguns valores que eu adquiri ao longo da vida e que, por certo, né, ajudaram na formação do meu caráter e principalmente agora na educação dos meus filhos. Eu gostaria de começar pela sua infância, quando você começou um serviço, né, que você fazia, que era a entrega dos caldeirões, que você tem uma história bonita sobre isso, porque eu, como já morei em fazenda e comia no caldeirão, né? Era caldeirão de litro e meio, de 2 litros, não era isso? Exatamente. Como é que é essa história? Conta pra gente. Olha, eu, quando pequeno, né, numa fase de 7 para 8 anos, estava em construção em Uberaba, a famosa Igreja Santa Terezinha. E eu morava na rua Caratinga e tinha como obrigação carregar 6 caldeirões até os locais aonde estavam os pedreiros, nesse caso a igreja de Santa Terezinha. E o trajeto era um pouco longo, né? Se a gente for mensurar esse trajeto, possivelmente ele deve dar de 8 a 10 quilômetros. Para um menino carregando 6 caldeirões, 3 em cada braço, a coisa era muito complicada. E tem um fato assim importante, né? Hoje todos nós estamos preocupados com a grande violência que existe, e naquele tempo a violência já existia, né? Eu compreendo que lá, naquela época, já existiam os famosos trombadinhas. Trombadinhas. Eles roubavam as misturas dos caldeirões. Que você estava transportando. Que eu estava transportando. E aonde era isso, Jaime? Era onde tem aquela praça hoje, que tem o busto do Quintiliano Jardim. Então, quando a gente atravessava, uns moleques, né, naquele tempo a gente não tinha ainda no dicionário a palavra trombadinha, então esses moleques roubavam a mistura e eu tive uma pena até muito grande por causa dessa falta de mistura. Um dos pedreiros foi na minha casa reclamar com a minha mãe que eu tinha comido a mistura. E naquele tempo a criança não tinha voz. Criança era uma coisa, era um bicho, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Certo. Criança que não tivesse juízo era palmada mesmo. Palmada mesmo. E eu tive que levar durante 6 meses, de graça, os caldeirões para esse senhor em pena a cumprir pelo fato de, entre aspas, ter comido a mistura a dele, mistura. Que eu não comi. Mas vamos voltar para a sua infância, quando você começa a escola. Você também tem uma história sobre isso. Tem. A minha escola, né, foi uma escola assim, muito bonita, o Grupo Escolar América. E eu recordo de um fato assim, que marcou profundamente a minha vida. Antes de entrar na sala de aula, nós tínhamos por obrigação cantar o hino nacional. Isso era fantástico, né? Eu porque peguei essa época também. Despertou em mim, né, o amor por esse país. O que está faltando, né, nos seres hoje é o amor por esse país. Por isso que esse país anda nesse desmando tão grande que nós estamos assistindo. E outro fato também interessante, né, é que a diretora, na época, Maria Amélia Rangel Pinheiro, ela percorria, né, sem a gente saber, as filas e observava se estávamos ou não cantando o hino. Se não estivéssemos, a gente iria ficar de castigo. E eu gostaria de trazer também um aspecto, né? O meu primeiro trabalho. Ele começou de uma forma assim, não pode rir, viu? Eu comecei mentindo para trabalhar. Aí
Foi a sua primeira e última mentira ou foi a primeira mentira? Essa foi uma mentira assim de grande vulto, eu considero, porque através dessa mentira eu consegui o primeiro emprego. Eu morava no bairro da Badia e lá tinha um apelido assim interessante. Era Coreia e Coreinha. Coreia e Coreinha. E... Tomei muito cascudo lá na Coreinha. e tinha também os Olhos d'Água. Olhos d'Água. Eu morava na Coreia. O pessoal da Coreia era considerado o pessoal um pouco mais violento. E nenhum de nós, né, conseguíamos trabalho no centro da cidade se falássemos que morava na Coreia. E eu saí então em busca de trabalho e ali na rua Ladeira dos Estados Unidos, hoje ela chama Dr. Antônio Sebastião da Costa. Na época ela chamava Ladeira dos Estados Unidos. No 17, eu bati num portão e me ofereci para limpar o jardim. E após a limpeza do jardim, a mulher falou: você não quer lavar o pátio para mim? Lavei o pátio, aí tinha um cachorro também, chamava Pet. E parece pelo carinho que eu dediquei ao cachorro, ela gostou um pouco daquilo que eu fiz. E me convidou para que eu pudesse trabalhar lá. Perguntou onde eu morava. Aí surgiu a primeira mentira. A primeira mentira? A primeira e grande mentira, né? Eu disse que morava no bairro Boa Vista. E isso me custou muito caro, né? Porque todos os dias eu saía da Badia, entrava dava aquela volta lá em cima, na antiga gameleira. Isso. Tinha uma máquina de arroz lá dos Castejon. Isso. Eu vinha por ali. Pedro Castejon? Pedro Castejon. E vinha pela Arthur Machado e adentrava a rua Ladeira dos Estados Unidos para dar a sensação de que eu estava vindo do bairro Boa Vista, né? E agora um outro fato, né, que aconteceu nessa casa é que naquele tempo os bancos não tinham essa propriedade que tem os bancos hoje, né? Que o banco hoje, nenhum de nós anda com dinheiro no bolso. Nós andamos com cartão de crédito, cartão de débito. E anteriormente nessa casa que eu trabalhava, o médico era de uma clínica muito boa, então eles guardavam dinheiro em cima dos guarda-roupas, em caixas. Olha só. E eu, desde pequeno, né, aprendi a conviver com dinheiro e nunca tive vontade de levar esse dinheiro para casa. Isso para mim foi extremamente importante, porque agora, tendo com 2 filhos, né, eu pude começar a criar meus filhos da seguinte forma. A Larissa, né? E o Brenner. A Larissa e o Brenner. Eu comecei a criar da seguinte forma: deixar dinheiro no sofá, deixar dinheiro na cozinha, para todos os lados, para que eles pudessem aprender a conviver com o dinheiro. Porque o menino que não sabe conviver com dinheiro, o dia que ele vê uma nota de R$1, ele quer levar para casa. Então são fatos pequenos que me auxiliaram muito nessa trajetória de vida, né? Tem um outro fato também. Nós tivemos aqui em Uberaba um prefeito marcante, chamado Arthur de Melo Teixeira, que hoje é nome de praça, a família dele vive até hoje. E na época, né, era normal, né, nós não usávamos determinadas músicas como hoje os políticos utilizam, a gente apelava para a criatividade, né? E nesta casa, com um dos familiares da residência, chamado Fausto de Martino, que foi meu patrão, nós tivemos a oportunidade de realizar um jingle. O jingle da campanha do senhor Arthur de Melo Teixeira, eu tive a felicidade, né, de elaborar. Mas você lembra do jingle? Eu lembro sim. O jingle dizia o seguinte... Quer que eu acompanhe no violão ou no piano? Por favor. O deputado é o Arthur Teixeira e o prefeito José Bilarim. Eles vão governar, vão sim senhor, governar o Brasil e a flor. Eu perguntei para ele, mas por que da Vovô? Não me pergunte, foi um processo de criação meu. Nós vamos para o intervalo e já estamos de volta. Vamos servir um prato para o Jaime, que é a surpresa.
Nós já estamos de volta. Vamos começar aqui agora com um prato que nós fomos jornalisticamente pesquisar o que era a memória gustativa do Jânio, né, Jânio? Verdade. E descobrimos aqui que o senhor gosta de armonca. Armonca. A nossa almôndega, que veio lá da Itália. Nós vamos continuar conversando. Você experimentou o pão de queijo da Conceição? Achei uma delícia e eu sou dessas pessoas, né, que a cozinha também faz parte da minha vida. E eu vou solicitar da Conceição essa receita, porque o pão de queijo dela é feito por pessoas que eu compreendo que deva estar na cozinha. Porque a cozinha é o lugar mais nobre de o lar. E se as pessoas que estão na cozinha não têm um amor pela essa cozinha, não deveria estar ali. Então, eu sou do tempo que as misturas, né, às vezes era um caldo de feijão com cebola e limão. E a coisa ficava extremamente gostosa, porque a senhora, minha mãe, fazia com muito carinho, com muito zelo. Então, a cozinha é para pessoas que realmente gostam. Eu gostaria de contar um fato interessante, né, do ícone chamado Mário de Ascensão Palmério. Mário de Ascensão Palmério. Ele, na época que eu terminei o curso primário no então Grupo Escolar América, ele ofereceu 2 bolsas para alunos pobres para realizar o curso de admissão. E eu tive a oportunidade, né, de ganhar uma dessas bolsas. E estudei 1 ano no então Colégio Triângulo Mineiro, que deu origem à FIUB e hoje é a Uniub. Então eu passei por lá e foi um momento assim muito bonito, porque lá eu conheci pessoas fantásticas, né? E uma coisa que eu gostaria de dizer também é que eu tive, né, a oportunidade de ser aluno do professor Mário Palmério, mas uma coisa assim, sui generis. Ele foi meu professor de matemática. Matemática, né? Então, quem via aquele senhor, né, dentro de uma aula, não sabia o potencial que tinha esse professor. Vamos voltar para a vida do Jânio? Vamos. Trabalho, primeiro trabalho na farmácia, você ainda trabalhava? Eu fazia o trabalho doméstico no período da manhã. E à tarde você foi já... Farmácia Nossa Senhora das Graças. Quem que era o farmacêutico responsável? Era Fausto de Martino. Mas essa farmácia ela tinha um nome muito tradicional em Uberaba. Ela foi de um senhor chamado Antônio Fontes. E ele tinha um apelido carinhoso que era Nico. Então essa farmácia era a Farmácia Nossa Senhora das Graças, mas ela é sempre conhecida como a farmácia do Nico. Você começou na farmácia, o que você fazia lá, nessa farmácia? No meu tempo na farmácia, o menino não conversava com o cliente. Eu demorei 5 anos dentro do meu primeiro trabalho para atender o primeiro cliente. 5 anos? 5 anos. O menino fazia o seguinte, nesse tempo a gente preparava o mercúrio e o merciolato na farmácia. Então aplicava-se muitas penicilinas, porque nós tínhamos na época muitas doenças venéreas, muitas pneumonias, e a penicilina teoricamente estava chegando ao Brasil. Então utilizava mais de 150, às vezes 300 vidros de penicilina por mês. Então o menino tinha 2 funções, era lavar aqueles vidros, retirar o rótulo, secá-los e depois embalar o mercúrio e o merciolato. E tinha uma pessoa que sabia datilografia, porque nesse tempo nós não tínhamos o computador ainda, ele datilografava o nome mercúrio cromo e o menino colava naquele vidro e aquilo era colocado na prateleira da farmácia. E foi muito bom essa época, né, porque eu aprendi nessa época a manipular. E a manipulação na minha época era coisa muito séria. Nós manipulávamos apenas para suprir aquilo que o mercado não tinha. E hoje a manipulação tornou-se um outro rumo, né? Hoje manipula-se para concorrer com aquilo que tem no mercado. Você saiu de lá com que idade? Eu saí lá com
16 anos e meio. 16 anos e meio você já foi para o seu segundo emprego? Já foi para o meu segundo emprego. E aonde foi isso? Na Drogazil. A Drogazil, como iniciei o segundo emprego, ela localizava-se no prédio onde funciona hoje as casas pernambucanas. E embora eu tivesse já uma experiência com farmácia, eu fui admitido lá na condição de faxineiro. De faxineiro? Faxineiro. E olha que a faxina lá era uma coisa muito complicada. Jaime, por quê? E naquela época ser funcionário de Drogazil é porque o caboguinho era bom de serviço, não era? Só para que vocês tenham uma noção, todo aquele prédio ali, onde localiza as casas pernambucanas, era encerado no sábado. A farmácia fechava ao meio-dia, ele era encerado por esse menino aqui e passado o escovão, porque nós ainda não tínhamos chegado ao tempo da enceradeira. E para entrar na Drogazil, a pessoa realmente precisava ter algum diferencial. Eu talvez não tivesse esse diferencial, como talvez não tenha até hoje. Mas eu tive a bondade... 45 anos de Drogazil e não tem diferencial. Tá. Eu tive a bondade, né, das pessoas que me deram essa oportunidade. Aqui já está quase ficando pronto. Nós vamos para o intervalo agora e já voltamos para servir o prato e continuar a nossa conversa. Porque tá boa a conversa, não tá? Eu estou adorando. Vamos para o intervalo. O nosso mundo é Uberaba, todos os dias. Jornal de Uberaba, o nosso jornal ao pé da letra. Nós já estamos de volta. Eu vou agora informar o prato que nós vamos servir ao Jaime. Vamos continuar conversando. Vamos voltar para a Drogazil? Vamos. Enquanto eu vou fazendo o seu prato aqui. Vamos. O que nós temos de bom dessa época sua de quanto? 45 anos de Drogazil. 45 anos. Uma coisa boa foi a inauguração da Drogazil, porque na época ela gerou 30 empregos para Uberaba. 30 empregos? 30 empregos. E nós tínhamos, né, na Drogazil, um atacado que nós atendíamos todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E quando nós inauguramos aquela loja do Calçadão, que foi no dia 10 de outubro de 1966, uma quarta-feira, mas eu recordo que foi uma festa assim extraordinária, né, onde a banda do 4º Batalhão esteve presente. E no dia após a inauguração, né, a nossa loja, nós tínhamos um tapete lá e surgiu uma coisa assim importante, né, que eu recordo que as pessoas às vezes por falta de hábito não sabem fazer um bom uso, né. Nós tínhamos colocado lá um tapete e um senhor bastante humilde, né, para não pisar no tapete, ele pulou o tapete. E isso parece um ato folclórico, né? Mas mostra, né, que a Drogazil estava trazendo para Uberaba alguma coisa nova, um tapete numa loja. O seu prato está pronto. Posso servi-lo? Eu gostaria de ser servido. Já que você falou que quando estava no grupo, né? No grupo, fazendo o primário, não é isso? A dona Maria Pinheiro, que também conheci. Maria Amélia Pinheiro. Fazia a gente cantar o hino nacional todos os dias. E eu tentei, com os recursos que eu tenho aqui, né, Conceição, estilizar a nossa bandeira do Brasil, com as cores. Agora... E eu gostaria, né, de ficar de pé, porque eu fui aprendido, né, ou ensinado, aprendido, né, ensinado? Que o menino, né, diante do hino e diante daquilo que ele gosta, né, por exemplo... eu tenho um hábito, né, que talvez poucos homens ainda têm, né? Eu não cumprimento as mulheres assentado. Você ainda abre a porta do carro para sua mulher entrar? Ela não deixa, viu?
É mesmo? Ela não deixa. A minha também é a mesma Ela não coisa. deixa A gente porque, tenta... porque ela que dirige para meu Deus do céu. Eu não casei com uma mulher, né? Eu tenho uma mãe, tá? É uma pessoa que, se não fosse ela, eu talvez não pudesse estar com vocês falando tudo isso que eu estou, né? Porque é uma pessoa que me ajudou muito e vai me ajudar muito, certo? É uma pessoa de uma compreensão extraordinária. Mas um prato que ficou na sua memória, na sua infância, um prato da sua infância. Nos domingos, né, a minha mãe tinha o hábito de matar o frango caipira. E no meu tempo, nós tínhamos um macarrão. Era um macarrão que precisava de ser cozido ou cozinhado em média 2 horas. 2 horas? 2 horas. E após ser cozido, ela pegava músculo bovino e fazia, depois de cozido, fazia um molho. O molho com músculo. Com músculo. E misturava aquilo naquele macarrão, numa vasilha enorme, que nós éramos uma família numerosa, e a gente assentava para comer aquilo aos domingos. Então era um momento solene, né? Na segunda-feira eu já ficava pensando no domingo. Esse é um prato que eu tenho certeza, né, que no meu centenário eu estarei recordando dele. E na fase da adolescência, qual é o prato que ficou gravado na sua memória? Porque você foi da infância, quando você era criança pequena, né? Um outro prato, né, que ficou marcado, isso já no primeiro emprego. As pessoas que eu trabalhava na Rua Ladeira dos Estados Unidos tinham o hábito de fazer um pimentão recheado com carne moída e oferecer com arroz branco, feijão. O feijão não era caldeado, ele tinha muito pouco caldo, era um feijão inteiro. Era feijão inteiro mesmo. Inteiro, com uma farinha de mandioca. Gente, aquilo para um menino, né, como eu, que tinha que andar muito, quando tinha a glória de receber esse prato, era uma coisa assim que eu tenho certeza, né? A saudade bate no meu peito nesse momento. Bom, então agora vamos viajar um pouco? Vamos. São Paulo. Quando você ia a São Paulo, um restaurante que ficou na sua memória, o que você comeu nesse restaurante? Foi no Fazano, então, né? No restaurante Fazano? Restaurante Fazano. Esse é bom. E lá nós comemos aquele peixe vermelho, fugiu o nome. Fugiu o nome? Fugiu o nome. Com aspargos. Tá? E foi um prato assim que marcou indelevelmente a minha vida. Uma mensagem do Jaime. Nós estamos com essa violência desenfreada, essa notícia do jornal, essa moça que foi assassinada. Uma mensagem de paz do Jaime que a gente conhece lá da Drogazil da Arthur Machado. Eu gostaria de deixar como mensagem o seguinte, que as pessoas começassem a sentir um pouco mais um prazer de viver, porque se eu sinto um prazer de viver, eu vou querer que as outras pessoas que estão ao meu lado também possam viver. Ok. Jaime, muito obrigado. É a segunda vez que eu te perturbo no sossego do seu lar para você vir conceder entrevista para a gente. Obrigado por você ter vindo à Toca do Saci. Obrigado pela entrevista. No Mercado Municipal amanhã, você tem todos os ingredientes que nós usamos aqui e confira a receita do prato que nós fizemos ao nosso amigo Jaime no Jornal de Uberaba. Um beijo no fundo do teu coração.